Ele é iniciante. E agora ele olha ali para a mulher naquela situação, a mulher com certeza estava arrependida. E ele falou, olha, qualquer dentre, resumindo aqui, eu fiz a leitura inteirinha para vocês entenderem, mas não posso pregar só nesse texto, porque tem mais coisa para nós falarmos sobre a presença de Deus. Qualquer dentre vocês que não tiver pecado, atire pedra contra ela. Eles fizeram um exame de consciência, todos eles pecaram, todos eram pecadores. Não tinham o mesmo pecado que ela cometeu, mas todos eram pecadores. Saiu um após o outro, ficou só a mulher e Jesus, e ela foi protegida por Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele falou, nem eu te condeno, vá em paz e não peque mais. Então a presença de Deus, quando falamos de Jesus, estamos falando de Deus também. A presença de Deus, a proteção, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos para o sexto ponto. Nós não terminamos hoje, nós terminamos amanhã. Sexto ponto. A presença de Deus transmite para nós ânimo e força. A presença de Deus transmite para nós ânimo e força. Glória a Deus. Aleluia. Ânimo e força. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 2 a 8. Vou estar lendo e comentando um pouquinho para não tomar muito tempo. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele ouviu isto, levantou-se e, para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aleluia. E deitou-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e disse-lhe, levanta-te e come. Glória a Deus. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Aleluia. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Vamos mais. E o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é o mesmo Senhor. E o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque desmaiando logo, demasiado longa é
será a viagem. Essa versão aqui é pouco desconhecida para mim. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força deste alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Hebron, até Horebe, desculpe, o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 8 versículos nós lemos aqui. A dificuldade é que a letra é um pouco miúda. Eu coloquei aqui, vou voltar lá para não citar errado, que a presença de Deus traz para nós ânimo e força. Elias, um homem valente de Deus, o homem que tinha desafiado Acabe e os seus 700 profetas, matou os profetas, falsos profetas ali à beira do ribeiro, viu Deus responder a sua oração com fogo. Os irmãos lembram bem disso. Queimou o holocausto, queimou a água que estava em volta, em um rego. Tudo isso ele viu. Agora, quando Acabe passa a mensagem para Jezabel, Jezabel manda um mensageiro falar para Elias que ela faria da vida dele como um dos outros profetas, porque ela era acostumada já a matar os profetas de Deus. Veja bem, Elias agora fica, irmãos, amedrontado. É por isso que nós não podemos se exaltar. Não estou dizendo que Elias se exaltou, jamais. Ele está falando nós, não podemos se exaltar na nossa força e dizer que somos os bons, que não temos medo, que enfrentamos, que lutamos. Porque há momentos na nossa vida que surge um momento de fracasso e de repente nós viemos cair na situação como Elias. Elias agora está com medo de uma mulher. Eu até creio que essa passagem bíblica, esse acontecimento que aconteceu com Elias, é para mim e para nós não queremos se considerar herói. Porque herói somente é Jesus. Campeão é só Jesus, que não perde uma batalha. Se nós lutarmos com Ele, nós venceremos também. Mas se lutarmos sozinhos na nossa força, somos os mais derrotados da face da terra. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados das trevas. Se lutarmos sozinhos, perdemos. Volto a dizer, não estou dizendo que Elias se exaltava, mas até acredito que Deus permitiu este momento na vida de Elias para servir de exemplo para nós. Quem sou eu diante de Elias? Mas Elias estava ali na situação, ele recebeu a mensagem, pegou seu moço, deixou seu moço em lugar seguro e agora foi, se deitou debaixo do pé de zimbro e disse assim, pediu a morte para Deus. Pare para pensar. Elias estava desanimado mesmo, Elias estava desanimado, sem força. Mas a presença de Deus, aquele anjo ali, aquele anjo é o próprio Deus. Eu creio que é o próprio Deus que estava ali. Quando eu falo anjo de Deus, é o mesmo Deus. O anjo de Deus estava ali e mandou Elias comer pão, beber água, ele comeu, dormiu de novo, o anjo acordou de novo, falou para ele, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. E com a comida, com a força daquela comida, ele teve força. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E continuou a sua caminhada. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então eu aprendo aqui com a palavra de Deus que não podemos ficar sem a presença de Deus.
Estou procurando aqui o ponto aqui para Vadil. Não podemos ficarmos sem a presença de Deus. A presença de Deus dá ânimo. Quando estamos desanimados e sentimos a presença de Deus em nossas vidas, nós sentimos animados novamente. Ânimo, aquela vontade de fazer a obra, aquela vontade de orar, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de pregar a palavra, aquela vontade de estar na ativa diante de Deus. Isso é a presença de Deus na vida de cada um de nós. E força também. A pessoa sem ânimo, ele não vai a lugar nenhum. Não vai. Por mais perto que seja o caminho, não vai. E a pessoa sem força também não consegue andar. Pega pela mão dele, anda, fala, não tem força. Mas quando ele se sente na presença de Deus, renova as suas forças e ele começa a caminhar passos largos à direção à sua jornada que eles estavam caminhando. Ok, meus queridos? Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor. Vamos ver se nós conseguimos mais aqui. Se nós não terminarmos aqui, nós terminamos amanhã. Eu coloquei aqui, o anjo do Senhor o anjo do Senhor, a apresentação é o mesmo Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 18, verso 1 e 16, fala, né, quando Deus apareceu, o anjo apareceu para Abraão ali, foi o mesmo Deus, ok? Eu não vou ler aqui não, eu só anotei 2 versículos. Vamos para o 7º ponto, ainda do primeiro tópico. A presença de Deus nos dá livramento. A presença de Deus nos dá livramento. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, você pode estar na maior luta, na maior tribulação, no maior perigo. Quando você se sente na presença de Deus, você pode ter certeza do livramento na sua vida. Na presença de Deus, isso é muito importante. Há livramento, glória ao nome de Jesus. Rapidinho aqui para nós. Daniel, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 3, versículos 24 e 25. 23, 24 e 25. E nós vamos encerrar e vamos continuar sexta-feira para nós terminar, se Deus quiser. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se apresentou-se, levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno ou do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando houve aquele desafio, na grande inauguração da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, estamos resumindo, na primeira instância, na primeira vez, tocou os instrumentos musicais e era para todos prostarem diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não prostraram diante da estátua. Alguém viu, denunciou eles para o rei, e o rei chegou diante dos 3 jovens e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não prostraram diante da estátua e não adoraram? Se vocês, vamos tocar tudo novamente, se vocês
prostrar e adorar, bem seria, mas se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. A resposta do jovem para ele foi essa: sobre este negócio, rei, nós não precisamos te dar resposta. Ainda digo mais, rei, nós não adoramos a imagem que tu criaste e nem servimos os teus deuses. Digo mais, rei, o Deus a quem nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão. A resposta dos meninos. Foi tocado novamente e eles não prostraram. Continuaram na sua posição e a palavra do rei não voltou atrás. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais e os 3 jovens foram lançados dentro daquela fornalha de fogo ardente. Mas quando eles caíram dentro da fornalha de fogo ardente, aleluia! Olha quem apareceu lá dentro. A presença de Deus, a presença de Jesus com eles dentro da fornalha. Glória a Deus. Ei, Deus pode não te livrar de você entrar na fornalha de fogo, mas Ele te livra lá dentro da fornalha de fogo. Ele entra com você lá dentro. Dentro da fornalha de fogo ardente, se você estiver na presença de Deus, fique tranquila. Ela transmite livramento. Livramento. Glória ao nome do Senhor. Se a presença de Deus, a presença do quarto homem, não estivesse dentro daquela fornalha de fogo, nosso querido Sadraque, nosso querido Mesaque e Abednego, eles teriam sido derretidos como cera, ou torrado como carvão. Mas ali estava a presença de Deus. Então, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, a presença de Deus conosco é de muita importância. Não podemos perdermos a presença de Deus. Estarei orando, encerrando. Passou tão depressa, 1 hora, passou tão depressa. Estarei encerrando, orando por você. Ore comigo, pedindo a Deus também que a presença dEle continue em sua vida. E na minha vida também, eu preciso muito da presença de Deus. Parece tão simples estar aqui fechado dentro de um quarto, num corredor aqui, de 2,5 metros por 1 metro, se der. É o corredorzinho que eu preparei, o corredor da bênção, da vida. Mas não é tão simples não, tem dia que é uma luta para entrar aqui. Você pensa que não? Tem dia que é uma luta. Porque esse trabalho aqui, o adversário das nossas almas, ele tem uma fúria grande. Porque aqui nós não brincamos aqui. Nós não brincamos. Como nós damos risada aqui, porque estamos sentindo a graça de Deus. Aqui nós não ficamos brincando. Aqui é coisa séria, aqui é uma batalha. E o inimigo está preocupado com isso aqui. Vidas já foram abençoadas e muitas serão ainda. Então não é fácil. E sem a presença de Deus aqui, não adianta eu fazer nada aqui. Eu já vim para esse programa aqui, quero revelar isso para vocês. Preocupadíssimo. Não senta aqui nessa cadeira como se estivesse sentando numa mesa para almoçar, não. Porque é um peso, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um simples local, mas é um peso diante de Deus isso daqui. E tem dia que eu sento aqui, eu venho para aqui, aquela luta, espiritualmente dizendo aquela luta, eu até penso de não fazer o programa. Você está entendendo? E não é porque estou em pecado não, graças a Deus, não é por causa do peso,
a luta espiritual com o inimigo começa a lutar por medo da gente. Não é fácil não. Eu até penso, não vou conseguir pregar. Um estudo, uma palavra como essa, que 3 dias de... Eu estava montando aqui, quando estava quase pronto o esboço, ia conferir, estava versículo contrário. Fiquei uns 3 dias lutando, mas consegui. Eu sabia que tudo isso era uma arte para mim desistir, para não transmitir essa palavra. Até pensei em deixar e transmitir outras vezes. Então não é fácil, meus queridos. Eu preciso muito da presença de Deus. Preciso muitíssimo. Mas Deus está conosco. Faz 35 anos que eu aceitei Jesus. Não sou pregador eloquente, aquele pregador que faz aquele... Minha mensagem é a mensagem sorrateira. Mas faz 32 anos mais ou menos que eu prego a palavra de Deus. 3 anos eu fiquei no tipo coruja. Só ouvindo. 3 anos fiquei tipo coruja, só ouvindo. Sabia ler, não sabia... Fui pro joelho, Jesus me ensinou a ler. Aí eu comecei agora a virar o louro de papai do céu. Aí comecei a falar um pouquinho, fui falando. 32 anos que eu prego a palavra de Deus. E até hoje, para a glória de Deus, nunca o Senhor me deixou envergonhado. Sempre Deus tem me dado graça. Sempre tenho tido a presença de Deus. Então é muito bom. Querido Deus, Pai amado, Pai Santo, eu oro neste momento, Senhor, por todos os meus queridos irmãos, amigos e amigas, aleluia, ouvinte do programa Momento com Deus. Aonde estiver um que está assistindo, aqueles que ainda vão assistir, que seja abençoado pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a Tua presença, Senhor, seja constante na vida dos meus queridos irmãos, dos meus ouvintes, Senhor, todos eles. Todo ser humano, Pai, precisa da Tua presença. O homem fora da Tua presença, ele não tem segurança alguma. Mas na presença do Senhor, nós temos segurança. Na presença do Senhor, Pai, nós temos alegria. Na presença do Senhor, nós temos força. Na presença do Senhor, nós temos ânimo. Na presença do Senhor, nós temos descanso. Na presença do Senhor, nós temos paz. Oh, louvado seja o Teu nome. Que a Tua presença seja constante na vida dos meus amigos, dos meus ouvintes e na minha vida também. Amém. Obrigado, meus queridos, pela boa companhia. Sexta-feira estaremos aqui novamente às 20 horas, encerrando às 21 horas. Se você quiser reassistir pelo Facebook, aliás, pelo YouTube, amanhã de manhã está no YouTube. Vai estar ali 3 vídeos, porque cortou um vídeo ali, certo? E eu tive que fazer em 3 partes. Já está no YouTube, é melhor para assistir. As músicas saem melhor. Então, você querer reassistir, vai para o YouTube, programa Momento com Deus, com o presbítero Narciso, você está abrindo ali e assistindo pelo YouTube, tá bom? Está ali a data do dia, certinho, e vai ficar fácil para você conseguir ver qual é o programa de hoje, ok? Beijo no coração de todos vocês. Jesus ama vocês e eu amo também. Até sexta-feira às 20 horas, se Jesus nos permitir. Amém.